Fala meus queridos, tudo beleza? Hoje sou só eu, vocês e eu aqui para eu contar um pouco da minha história de como eu saí de lavador de louças para chefe de cozinha. Então se você quer saber essa história, fica até o final desse vídeo. Pois é galera, a Dani e eu chegamos aqui na Austrália quase 4 anos atrás e quando a gente chegou aqui o nosso inglês é aquele inglês que a gente acha que é uma maravilha, que somos fluentes e aí quando a gente chega com esse inglês australiano maravilhoso, você descobre que o seu inglês é uma merda. E aí meu amigo, sobra pra você aqueles empregos em que você não precisa falar muito, como de lavador de louças. E foi esse aí que eu fui atrás. Antes de eu começar aqui, eu queria pedir encarecidamente para você clicar nesse botão inscrever se você chegou aqui agora e no sininho para você saber quando a gente postar um vídeo novo. Tem muita coisa ainda que a gente vai abordar aqui sobre a nossa vida fora do Brasil. Então se você quer saber como é a vida aqui na Austrália, se inscreve e também deixa aquele like. Logo nos meus primeiros dias aqui de Austrália, eu já peguei uma bicicleta emprestada e saí entregando currículo pelos restaurantes da cidade onde eu morava. Foi o jeito que eu achei que era melhor de eu conseguir um emprego, porque eu queria que as pessoas vissem a minha cara. Eu queria dar a cara a tapa, ver que me mostrar interessado por aquele emprego para tentar conseguir um emprego mais facilmente. Aliás, eu acho essa forma muito mais efetiva do que você ficar aplicando online e ficar lá sentadinho esperando alguém te chamar. No dia seguinte que eu entreguei esses currículos, eu já fui chamado para um restaurante para fazer um trial, que é aquele teste que você vai e trabalha de graça para você ver se você se encaixa no emprego ou não. Eu fui lá nesse restaurante e logo de cara o cara já percebeu que eu não sabia nada de lavar louça. Afinal de contas eu nunca tinha feito isso na minha vida. Mas eu tinha dado aquela engabelada, falei, não, tá, posso fazer, não sei o que. Beleza, o cara foi gente boa, me explicou o que eu tinha que fazer e logo eu peguei a manha ali do negócio pra conseguir passar por aquela noite. Tava com medo, mas fui com medo mesmo. Depois desse turno, ele chegou pra mim e falou, vai pra sua casa lá e quando eu precisar, eu te ligo. Alguns dias depois, esse cara me ligou e pediu pra eu ir trabalhar lá um dia à noite. Eu cheguei lá e vi que a máquina de lavar louça estava quebrada. Logo, eu teria que lavar tudo na mão. Que maravilha! Aquele monte de louça lavando tudo na mão, sem utilizar a máquina. Logo eu pensei, que merda. Mas eu já sabia que eu ia ter que passar por isso, eu vim preparado para enfrentar qualquer desafio que aparecesse. E esse só foi um dos primeiros. Então eu respirei fundo e comecei lá, lavando louça na mão a noite inteira. No final eu tava com muita fome e aí os chefes tiraram uma pizza maravilhosa do forno, com aquela fumaça em câmera lenta saindo e a minha boca salivando. Eles dividiram a pizza entre eles e ninguém me ofereceu um pedaço. É parte do que você tem que passar às vezes quando você é novo em um país. Não tem problema, levantei minha cabeça, respirei fundo e falei, eu vou passar por essa. E passei. Depois disso eles não tinham me firmado ainda no restaurante, só me chamavam de vez em quando, ficaram de chamar e nesse meio tempo eu arrumei um emprego em um outro restaurante, que é um dos restaurantes mais movimentados do estado de Queensland, onde eu morava antes de mudar aqui para Adelaide. No primeiro dia eu fiquei espantado com a quantidade de louça que eu teria que lavar e eu achei que eu não ia dar conta. Mas tinha um outro brasileiro que já era chefe lá, que chama Yuri, que inclusive é um grande amigo meu. Fala Yuri, grande abraço. Ele me acalmou e falou, cara, relaxa que você vai conseguir. No segundo dia que eu fui trabalhar, a louça acumulava, chegava no teto do restaurante e eu ficava desesperado. Era tão intenso o movimento do restaurante que eu chegava em casa com muita dor nas costas e eu mal conseguia abrir minha mão, porque você tem que apertar o jato lá para lavar a louça. E a minha mão ficava assim, eu ficava que nem o... como é que chama? O Playmobil com a mão assim, eu não conseguia abrir a mão inteira. Mas, passado alguns dias, eu comecei a acostumar com o movimento do restaurante e eu percebi que eu precisava muito mais de logística do que de velocidade na hora de lavar a louça. Pois é, meus amigos, até para lavar a louça você precisa de organização nessa vida. Essa primeira semana foi talvez a semana mais difícil, mas no começo da outra semana eu recebi um papelzinho chamado Olerite. E galera, quando você vê o que você ganha para lavar a louça, eu fiquei, é isso? Dói a mão? Não tem problema. Tem uma pilha de prato? Não tem problema não. Faça com carinho, faça sorrindo, faça feliz. Como o restaurante era muito movimentado, eu ganhava bem mais do que as outras pessoas ganhavam nos outros restaurantes lavando louça. Eu ganhava $22 a hora. É um puta salário para quem tá começando. Foi meu primeiro salário aqui na Austrália e já era mais do que o salário mínimo australiano. E final de semana então, que eu ganhava quase $30 a hora. Eu trabalhava no domingo feliz da vida. Eu queria mais trabalhar no domingo. Aí ganhando esse dinheiro, vinha Everest de louça, vinha um monte de coisa para fazer e eu ia trabalhar sempre sorrindo e feliz. Quando eu comecei a dar conta da louça toda, eu comecei até a ficar com tempo livre. E aí nessa hora o Yuri falou para mim, cara, não fica parado.
vem na minha que vai ser sucesso. Escuta e faz tudo que eu te falar que você vai se dar bem. E aí ele me falava, cara, não fica parado, ajuda os outros chefes, troca o lixo, limpa a parede, limpa o chão, limpa o cano, sei lá, inventa alguma coisa, mas não fica parado, mostra proatividade. Como o Yuri já tinha passado por isso e ele era bem querido pelo head chef, eu falei, eu vou escutar esse cara e eu vou fazer tudo que ele me falar. Eu acabava de lavar a louça, eu arrumava o que fazer, cara, eu tirava energia de não sei da onde. Eu limpava o chão, limpava a parede, esfregava o teto, limpava cano, ajudava os chefes nos preparativos de comida deles. Eu fazia o que tinha que fazer, eu inventava coisa pra fazer. Os caras ficavam de careta, às vezes eu olhava, eu já tava subindo em algum canto, limpando. Eu fazia aquilo que tinha que fazer, me mostrava sempre muito interessado, muito proativo, tava sempre sorrindo, nunca chegava atrasado, nunca reclamava de nada. Era uma maravilha. Mas você acha que eu tava lá, deitando no inglês? Claro que não, cara. Passei muito perrengue. Quantas e quantas vezes os chefes me pediam para trazer couve-flor, eu trazia brócolis, me pedia salsinha, eu trazia coentro. Cara, era um desastre. Quando eu comecei a lavar louça, eu não sabia o nome de nada, de nenhum equipamento. E até um pouco tempo depois, eu ainda confundia as coisas e os caras ficavam putos. No meio daquele movimento todo, lá no meio do bis, o negócio pegando fogo, o cara me pede uma coisa, eu trazia outra. Cara, foi sofrido. No meio desse rolê todo aí, o head chef, que é o chef mor lá, né, é o boss, ele perdeu alguns chefes e ele tava com dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar na seção de fritura. E foi aí que surgiu a oportunidade que mudou todo o rumo da minha vida aqui na Austrália. Ele perguntou pra mim se eu queria aprender a fazer a seção de fritura. Primeira coisa que eu falei pra ele foi, eu vou precisar lavar a louça de novo? Ele falou assim, claro que não, você vai ser chefe, você vai aprender a ser chefe. E aí, óbvio que eu falei, quero, agora, amanhã, já faço, beleza, tô dentro. Aí eu cheguei em casa e comecei a pensar, mas chefe de cozinha, eu não sei nem fazer arroz. Comecei a ficar desesperado de novo, com medo, frio na barriga, exatamente como eu fiquei quando eu comecei a trabalhar lavando louça. Mas fui eu lá de novo, aceitei o desafio e bola pra frente. Cheguei lá, o sous-chefe judiou bastante de mim, porque eu não sei se ele não queria ou se ele queria me ajudar e a forma que ele achou de me ajudar era me pressionar mais. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Ele era um cara de gente boa, mas ele foi bem duro comigo durante todo o meu processo de aprendizado. E foi aí que eu senti a deficiência de não ser chefe de cozinha efetivamente e de não saber a parte teórica, a parte do aprendizado efetivo. Então veio a ideia de fazer o curso de chefe de cozinha, junto com o meu inglês. Eu ia começar um curso de inglês e aí eu já emendei o curso de chefe de cozinha, sem saber que isso poderia ser um caminho para a residência aqui na Austrália. E depois, quando a gente fez uma consulta com a agente de imigração, eu descobri e fiquei mais feliz da vida ainda. E aí você me pergunta, mas você queria ser chefe? Você já sonhava com isso no Brasil? E eu te digo, eu queria fazer um curso de culinária no Brasil para eu aprender a cozinhar para mim, em casa, sim. Mas eu nunca pensei em fazer isso profissionalmente. Mas quando eu fui colocado nessa situação aqui na Austrália, eu percebi que eu poderia ter uma carreira e essa carreira poderia me dar a residência aqui na Austrália. Eu trabalhei nesse restaurante por 3 anos e depois eu senti a necessidade de mudar, porque eu fiquei tanto tempo lá fazendo a sessão de fritura que ninguém queria fazer, todo mundo achava ruim, reclamava, e eu ia feliz fazer. Então eu acho que o chefe me deixou lá para sempre. Então eu não estava aprendendo muito mais coisa, eu não estava agregando e eu senti a necessidade de dar essa chacoalhada. Foi aí que eu mudei de restaurante e aí, meus amigos, eu tomei outro tapa na cara da Austrália, porque o que eu tinha feito lá nesse outro restaurante que eu estava não me agregou em nada nesse novo restaurante. O jeito de trabalhar era completamente diferente e eu descobri que eu não sabia nada ainda, que eu estava só começando. Aprendi tudo de novo, fui com frio na barriga, fui com medo, fui aprendendo, fui apanhando, mas consegui aprender. Até um dia que o chefe me deixou lá sozinho e eu tive que tocar por algumas horas cozinhando sozinho, tudo sob minha responsabilidade. Foi uma loucura, eu achei insano aquilo. Eu fiquei com muito medo, mas eu enfrentei mais esse desafio e foi muito bom para mim, para o meu aprendizado. Hoje em Adelaide eu já tenho um emprego muito mais estabilizado e eu pulei de um salário de $22 por hora para mais de $30 por hora durante a semana, fora os finais de semana que eu ganho ainda mais. É um salário que me dá uma vida muito mais confortável numa carreira que eu aprendi a gostar. Mas onde é que eu quero chegar com essa história toda? Bom, voltando lá quando eu era lavador de louças. Quando eu entrei, tinha um outro brasileiro que já estava lá há mais tempo do que eu.
Claro, tinha acabado de entrar. Mas a questão é, esse cara, ele não estava feliz fazendo aquilo lá. Ele estava sempre reclamando, sempre fazendo só o básico, sempre querendo ir embora o quanto antes possível e nunca fazia mais do que aquilo que era para ele fazer, que era lavar louça. Quando pediam alguma coisa para ele, ou ele não fazia, ou ele fazia muito reclamando. Quando chegou a oportunidade de tirar um lavador de louças para ser chefe, eles ofereceram isso pra mim e não pra ele. E até hoje, eu tô aqui já em Adelaide, já mudei, já cresci, já me formei. Eu sou chefe de cozinha. Ele continua no mesmo restaurante, ainda lavando louça. E por que eu tô contando essa história pra você? Porque eu acredito que aqui na Austrália, as oportunidades vão depender muito mais de você, do seu esforço, do seu foco, da sua determinação, da sua proatividade e de principalmente não reclamar. Lembrar do porquê você está aqui e onde você quer chegar. E isso vai depender muito mais de você do que de qualquer outra coisa. Se a oportunidade não existe, faça ela aparecer. Faça você ser notado. Se esforce, batalhe, faça sorrindo, faça querendo fazer. Que eu tenho certeza que você vai chegar lá. E é aquele clichêzão. Se eu cheguei, você também consegue. Eu não sou melhor que ninguém, eu não sou melhor que esse cara. Eu nunca fui melhor do que ninguém. Você também não é. Mas como a gente encara o desafio, como a gente encara os problemas, os obstáculos, é que vai fazer diferença. Foco, determinação, persistência também vai fazer diferença. E tá fazendo a diferença aqui pra mim e ainda pode me levar à residência. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje. Pra você ver como eu comecei, pra onde eu tô indo. E quando eu chegar lá, eu vou fazer outro vídeo de novo, para contar que eu cheguei lá. E muitos vão dizer que eu tive sorte, mas não é só sorte. Talvez a sorte ajude, talvez eu estivesse no horário certo, no lugar certo, na hora certa, mas não é só isso. Tenha em mente a minha história como uma história real e que pode ser parecida com a sua. Igual não vai ser porque cada um tem uma história diferente aqui na Austrália, mas com certeza pode ser uma história que vai te ajudar, que vai te inspirar e que vai fazer você vir para a Austrália determinado, pronto para qualquer desafio, para qualquer obstáculo, sem desistir, sem baixar a cabeça, sem deixar o medo te vencer e sempre sorrindo. Hoje eu olho para aquele Lucas lá que passou fome naquele dia trabalhando lavando louça, naquele Lucas medroso, naquele Lucas que confundiam as palavras e penso, obrigado cara, porque se não fosse por aquele Lucas, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria no caminho da residência e eu não teria uma carreira aqui na Austrália, porque sim, chefe de cozinha aqui na Austrália é uma carreira como qualquer outra e aqui na Austrália não existe subemprego, qualquer emprego é emprego, qualquer emprego é digno. Conta aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo, desse tipo de abordagem e se você quer ver mais vídeos como esse aqui no canal. Também conta um pouco da sua experiência, tanto no Brasil ou aqui na Austrália. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você chegou aqui agora, se inscreve porque tem muito mais coisa que a gente vai postar aqui no canal e ativa o sininho para você saber quando a gente vai postar. Beleza? Muito obrigado. Esse é só um pouco da minha história. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.